o tema sobre Nova Era, hoje eu vou falar para vocês a respeito deste livro, chamado Os Professores Secretos do Mundo Ocidental. Esse livro foi escrito por Gary Lachman. Eu usei aqui a imagem desse outro livro, Aleister Crowley, Magic, Rock and Roll and the Wickedest Man in the World. Eu usei a imagem desse outro livro, que também é do mesmo autor. Então eu usei essa imagem para vocês relacionarem uma coisa na outra, né? Porque o Aleister Crowley também foi um professor muito importante do mundo ocidental. Quem é esse Gary Lachman? Gary Lachman é um dos escritores mais respeitados da atualidade sobre temas esotéricos e ocultistas. Seus muitos livros, incluindo Madame Blavatsky, Swedenborg, Jung, The Mystic, o Místico, e Rudolf Steiner, receberam aclamação internacional. Ele apareceu em muitos programas de televisão e rádio e é professor adjunto de Evolução da Consciência no Instituto de Estudos Integrais da Califórnia. Membro fundador da banda Blonde, Lachman foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, no Hall da Fama do Rock and Roll. Só lembrando que este autor, ele é simpatizante e propagador desses autores, desses esotéricos, tá, gente? Então, eu não indico a leitura desse livro. Eu vou ler apenas a descrição do livro, os assuntos que ele aborda, para que vocês tenham uma ideia de como o mundo ocultista ele trabalha, como funciona e como muitas das ideias propagadas hoje em literatura cristã comem nessas mesmas doutrinas e ensinos. Por isso, a importância de se conhecer bem a verdade, a palavra, para que a gente não seja enganado por esses tipos de doutrinas, mesmo que elas venham sincretizadas em doutrinas bíblicas. Por isso que é tão importante, eu vi falando que é importante a gente ter apreço pela palavra do jeito que ela é, porque a palavra ela é proteção. Se a gente começa a ir atrás de conhecimento que parece ser bom e a gente rejeita a Bíblia, a gente vai ser enganado, não tem jeito, não é? Então eu vou ler aqui para vocês a descrição do estudo deste livro chamado Os Professores Secretos do Mundo Ocidental. Este estudo ele revela os mestres esotéricos que secretamente impactaram o desenvolvimento intelectual do Ocidente, de Pitágoras e Zoroastro aos ícones modernos pouco conhecidos, Jan Jebser e Schwaller de Lubix. Vocês já ouviram falar desses dois últimos? Eu nunca ouvi falar. Mas os estudos dessas pessoas, os ensinos, as doutrinas delas influenciaram o mundo ocidental. Correndo ao lado da corrente principal da história intelectual ocidental, há outra corrente que, em sentido muito real, deveria ter um lugar de destaque, mas que nos últimos séculos ocupou uma posição sombria e inferior em algum lugar subterrâneo. Conhecimentos, né, que não estavam abertos ao público. Essa outra corrente é o tema da história e análise de Gary Lachman, Os Professores Secretos do Mundo Ocidental. Então, nesse livro, ele vai falar a respeito dessa corrente que andou em paralelo aí aos ensinos tradicionais, né, que influenciaram o mundo ocidental. E que hoje, gente, é o que está dominando a mente das pessoas. Não é? Então, olha só.
Primeiramente, vamos entender o que é esotérico, o que são doutrinas esotéricas, o que é isso? Esotérico é aquilo que é referente ao interior, ao íntimo, as coisas ocultas, escondidas. E tá ligado ali ao quê? Aos ensinos iniciáticos. Né? Por que muitas doutrinas da maçonaria são chamadas de esotéricas? Porque tem a ver com práticas iniciáticas. Só os iluminados, só os iniciados vão ter conhecimento daquilo. Né? E aí tem esse nome de esotérico. O exotérico já é aquilo que é público, que está à vista de todos. E olha que interessante, né, gente? Porque o que o Messias falou a respeito dessas coisas aí? Ele disse assim, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Olha qual é a verdadeira luz, né? A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, aquilo que está em oculto. Por quê? Porque as suas obras eram más e elas não veem a luz. Ó, a verdadeira luz. Qual que é a verdadeira luz? É aquilo que é público, é aquilo que está evidente, é aquilo que não precisa ser escondido. Essa é a verdadeira luz. Aí o Messias disse, aquele que não vem à luz, né, é porque ele não quer que as suas obras sejam manifestas. Porque aqueles que realmente vão à luz, eles revelam que as suas obras são feitas no verdadeiro Criador, à vista de todos, manifesta à vista de todos. E isso testifica que essas obras são feitas no Pai. Gente, fantástica essa citação do Messias, essa palavra do Messias, porque ali revela qual é a verdadeira luz e qual é a falsa luz. E ele também fala sobre a falsa luz quando diz: veja se a luz que há em ti não são trevas. Olha como ele compara uma luz com trevas. Luz é aquilo que está evidente, é o que traz à vista. Quando a gente está na luz, está tudo à vista, tudo é público. Quando a gente está em trevas, é o que está em oculto, escuro, a gente não enxerga. Mas Satanás, ele inverte, ele chama luz de trevas e trevas de luz. Entendeu, gente, a relação? Então, por isso que o Messias, ó, ele ainda dá a dica pra gente. Se a luz, se aquilo que você chama luz, né? Se a luz que há em ti são trevas, é escuridão, é ocultismo, é oculto, quão grandes são essas trevas? Perfeito, né, gente? Olha como a palavra, ela nos mostra a verdade, ela nos ensina o caminho da verdadeira luz. Né? Então, continuando aqui a descrição deste livro, vamos lá, ó. É importante a gente ter conhecimento disso, porque vocês vão ver como todos esses autores, né, esotéricos, ocultistas, eles estão juntos. Então, tendo conhecimento disso daqui, qualquer coisa, qualquer outro ensino, qualquer outras ideologias que tem a ver com essas, a gente já sabe que é do maligno e não é do Pai. Né? Então, vamos lá, ó. O que diz? Ó, as raízes históricas dessa nossa contra-tradição, como Leckmann explora, tem seu início em Alexandria, no Egito, na época do Messias. Foi então que encontramos os primeiros relatos escritos da antiga tradição, que antes haviam sido transmitidos oralmente, de boca em boca, era oralmente. Aqui nesta cidade notável, Alexandria, repleta de professores, filósofos e místicos do Egito, Grécia, Ásia e outras partes do mundo, em uma sociedade multicultural, multirreligiosa e pluralista, ocorreu uma síntese, uma criativa mistura de diferentes ideias e visões que deu à tradição oculta o caráter eclético que mantém até hoje. Né, um vasto sincretismo, as pessoas vão pegando um pouco de cada coisa e por meio da experiência, das sensações, do relativismo, elas vão aí dizendo o que é bom, o que é verdade, o que não é. É assim que funciona. A história de nossa tradição esotérica forma aproximadamente 3 partes. A parte 1
diz o seguinte: depois de olhar para as raízes mais antigas da tradição esotérica no Antigo Egito e na Grécia, a narrativa histórica começa em Alexandria nos primeiros séculos da era cristã. Ao longo dos séculos seguintes, ele traça nossa outra tradição por meio de agentes como os hermetistas, os cabalistas, os gnósticos, os neoplatonistas e os primeiros pais da igreja. Só lembrando que muitos pais da igreja tinham ali um viés gnóstico. Entre muitos outros, examinamos o ressurgimento dos livros herméticos, de Hermes Trismegisto, perdidos na Renascença e sua influência na mente moderna emergente. Lembra dos 7 princípios herméticos? Esses 7 princípios, eles estão muito vivos e sendo disseminados na cultura da nossa geração. Na parte 2, começa com a queda do hermetismo, no final da Renascença, e o início da contracultura esotérica. Em 1614, o mesmo ano em que os ensinamentos herméticos caíram em desgraça, um estranho documento apareceu em Kassel, na Alemanha, anunciando a existência de uma misteriosa fraternidade, os Rosa Cruzes. A parte 2 mapeia o impacto dos Rosa Cruzes e das correntes esotéricas que se seguiram, como o movimento romance e o renascimento ocultismo europeu no final do século XIX, incluindo aí Madame Blavatsky e a abertura da mente ocidental para a sabedoria do Oriente, e ao ocultismo, fim do ciclo da ordem hermética da Golden Dawn. Na parte 3, vai narrar a ascensão do esoterismo moderno, como visto na influência de Rudolf Steiner, Gurdjieff, Annie Besant, Krishnamurti, Aleister Crowley, Schwaller de Lübeck e muitos outros. Esse é o esoterismo moderno. Central é a vida e a obra de Jung, talvez a figura mais importante no desenvolvimento da espiritualidade moderna. Jung, né, e a psicologia moderna. O livro analisa o renascimento ocultista dos anos 60, que foram os anos mais místicos, e nossa própria nova era, e como isso deu origem a uma investigação mais crítica e rigorosa da sabedoria antiga. Com muitos desvios e becos sem saída, agora parece que estamos nos movendo lentamente para um divisor de águas. Podemos estar à beira de um momento culminante da tradição intelectual esotérica do Ocidente. Tá vendo, gente? Está acontecendo uma total quebra de paradigmas. Por quê? Porque o conhecimento esotérico, o ocultismo, está totalmente sendo infundido na psicologia com o nome de ciência. Né? Então as pessoas estão seguindo aí, achando que estão seguindo algo científico, quando na verdade estão seguindo doutrinas ocultistas, tá? As quais a Bíblia diz que é para ficar longe. Aí, gente, eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Nós sabemos que no Egito existia um conhecimento esotérico lá. Vocês lembram de Moisés? Moisés, quando foi falar com Faraó, os magos e os sábios do Egito, eles conseguiram reproduzir muito das pragas, eles conseguiam reproduzir coisas sobrenaturais. Eles também conseguiram transformar ali serpentes. Veja o que diz Êxodo 7:11. Faraó mandou vir os sábios e encantadores, os feiticeiros, os gurus,
Os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Olha aí a ciência, que muitas vezes apresenta para a gente como ciência prática empírica, mas na verdade é ciência oculta. Pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpentes. Outro verso, Êxodo 8:7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Eles tinham um poder, eles tinham um conhecimento esotérico efetivo, né, digamos assim. Mas aí o que aconteceu? O poder que veio do próprio Criador era superior ao poder ocultista desses magos e sábios. Isso aí já deve nos fazer refletir. O poder ocultista, ele pode ali ter uma aparência de verdade, ele pode ali produzir eventos sobrenaturais, mas é o poder do Criador, poder verdadeiro, em qual nós devemos confiar. Porque nas 10 pragas do Egito, os ocultistas, né, que eles também trabalham com a ilusão, o maior poder dos ocultistas está na ilusão, na mentira. E isso, né, acaba seduzindo os incautos, né? Mas você vê que eles conseguiram reproduzir até determinado ponto. Depois eles não conseguiram mais. Vejam agora esse outro caso do rei da Babilônia. A Babilônia era o lugar onde se deu início a toda a magia que nós conhecemos hoje. Vamos ler aqui o testemunho de Daniel. O que aconteceu? O rei, ele teve um sonho que o perturbou por demais. Aí, no verso 2 do livro de Daniel, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Veja que o rei contou ali que teve um sonho para todos os magos, feiticeiros, encantadores, sábios lá da Babilônia. No verso 4, os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Tá vendo aqui, gente? Os sábios, magos, encantadores, feiticeiros, todo aquele pessoal lá da Babilônia que tinha todo aquele conhecimento oculto, eles pediram para que o rei contassem o sonho, né, para eles. E aí o rei respondeu: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Olha só o que o rei falou, né? Eles estavam correndo risco de morte, caso eles não revelassem esse mistério. No verso 6, o rei continua: mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Olha só que desafio para os ocultistas da Babilônia, não é? E aí, eles disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Os ocultistas estão falando: fala o sonho que a gente interpreta. Aí é fácil, né, gente? Aí tá fácil, porque cada um pode interpretar do jeito que quiser. E aí, o que o rei disse? Se não me fazeis saber o sonho,
uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho, e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Uau, olha só, que mistério! Os ocultistas tinham que declarar qual era o sonho do rei, mas eles não podiam. E o rei deixa bem claro aqui, ó. Vocês estão querendo combinar, falar palavras mentirosas e perversas. Por quê? Porque cada um pode interpretar, né, do jeito que quer. Olha que interessante isso daqui. E eles estavam correndo risco de morte. Ou seja, aqui a gente tem testemunho que esses ocultistas podem ter muito conhecimento, mas são conhecimentos da mentira, da ilusão, porque na hora da aprovação eles não conseguem revelar o mistério que é impossível. Vamos continuar a leitura. Aí, os magos, os ocultistas da Babilônia disseram assim, ó, no verso 10. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, adivinhar qual sonho que o rei teve. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Olha aqui que interessante esse testemunho, gente, para a gente observar. Veja que os próprios ocultistas da Babilônia, os quais a gente tem aí, né, muitos relatos históricos de que eles eram grandes mágicos, inclusive a magia da Babilônia está viva até hoje, né? Porque da Babilônia foi para o Egito, do Egito se espalhou, né? Grécia e foi. Veja que eles mesmos dizem aqui, ó, não houve, jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa. Então lembra toda aquela documentação histórica que a gente tem a respeito dos antigos caldeus e babilônios. Eles eram mágicos, eles tinham conhecimento oculto, mas nunca tiveram um desafio de adivinhação como esse do rei. Aí no verso 11, eles continuam falando. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. E aí o rei se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Olha aí, gente, se não fosse Daniel, não existiria sábios na Babilônia, ó. Tá vendo? Aqui o testemunho tá informando pra gente. Agora a gente vai pular para o verso 17. Pois Daniel ficou sabendo da ordem do rei para matar todos os sábios. E aí ele foi para casa e foi orar para pedir misericórdia ao Criador, para que ele o revelasse esse mistério, né, a fim de que ele e os seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios. E aí o que aconteceu? O Criador revelou o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bem disse ao Criador, olha como a fé de Daniel era grande, gente, porque o Criador revelou a Daniel em visão e ele creu que aquele era o sonho do rei. Ele não ficou na dúvida, será que é esse, será que não é? Não, ele creu que aquele era o sonho do rei e foi com toda a convicção declarar o sonho ao rei. E aí Daniel deu graças. Ele disse, seja bendito o nome de Yahuá,
do Altíssimo de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. A sabedoria e o poder provém do Criador. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência provém unicamente do Criador. Agora, enganos, ilusões, falsas interpretações, relativismo, essas coisas podem vir de qualquer um. É Yahuwá que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A luz é aquilo que ilumina o que está em trevas. A luz revela a verdade para que todos vejam qual é a verdade. Daniel continua: a ti, ó Eloá, dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Olha a humildade do profeta Daniel. E aí, no verso 26, o rei perguntou a Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? E aí Daniel respondeu: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, nem ocultistas, nem adivinhadores, ninguém desse povo esotérico, ocultista, ninguém pode revelar ao rei. Mas há um Criador, um Altíssimo, uma divindade no céu, o qual revela mistérios. Pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça quando estavas no seu leito são essas. E aí Daniel começa a contar o que o Criador revelou a ele para o rei. Olha que maravilhoso esse testemunho, não é, gente? Maravilhoso. Aquilo que era impossível, nenhum dos astrólogos, mágicos e sábios da Babilônia conseguiram desvendar. O rei pagão Nabucodonosor falou aos ocultistas: me diga qual foi o sonho que eu tive, e aí eu vou acreditar na interpretação de vocês. E nenhum deles soube responder, nenhum deles soube desvendar este mistério. Nenhum sábio, mago, astrólogo, vidente, guru conseguiu. O único que conseguiu foi quem? Foi Daniel, pelo poder do Criador e que não veio dele mesmo. Ele, na humildade, falou: não sou eu que estou te fazendo entender isso. Ou seja, ele não queria a glória do conhecimento para ele mesmo. Foi o próprio Criador que identificou o sonho e depois interpretou. Qual vidente, guru conseguiria saber o sonho que alguém teve, né? A não ser que esse conhecimento fosse dado do alto. Então, gente, a gente tem que caminhar nesse sentido aí. O verdadeiro conhecimento, a luz verdadeira só pode vir se for dada do alto e com aplicação prática. Porque nós não devemos nos apegar na essência atômica do ser humano, porque isso não vai ter aplicação prática. É verdade? É, né? Mas nós devemos nos apegar no conhecimento que tem aplicação prática no comportamento. Para confirmar isso, veja o que o Salvador diz em Matitiar, Mateus 7:24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, que palavras? As palavras que está na Bíblia, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Quem é o homem sábio? É o que escuta as palavras da Bíblia e coloca em prática. Isso é comportamento. Esse é o homem verdadeiramente sábio, segundo as Escrituras. Os atomistas
creem que a essência está na partícula irredutível do homem. Já os tomistas não, fala que a essência do homem está no ato, na ação. Então, assim, um ato meu é que vai dizer qual é a minha essência. O meu comportamento, a minha atitude em relação à realidade, à minha volta, é que diz qual é a minha essência. E é isso que a palavra ensina. Então, assim, temos que ter cuidado com essas gnoses, porque gnose em grego é conhecimento, então temos que ter cuidado, porque a gnose oculta é a gnose da serpente, é aquela que coloca dúvida na palavra do Criador. Ah, é assim mesmo que ele disse, né? Como está em Gênesis. Gênesis 3:1, onde a serpente questiona a ordem do Criador. Ela diz: foi isso que ele disse? Não comereis da árvore? E aí aqui a serpente, nos dias de hoje, ela fala: é isso que a Bíblia diz? Não se envolva com o ocultismo? Aí olha só o que aconteceu. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vocês não vão morrer. Vocês vão ter a vida eterna. Porque o Criador sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, alimento, conhecimento. Lembra que a Bíblia ela faz essa relação, alimento com conhecimento. Vos abrirão os olhos. Olha a serpente prometendo a abertura de olho. Faz aqui isso e aquilo que você vai abrir o seu terceiro olho. É a mesma conversa, não é? E aí, quando abre o olho, o que acontece? As pessoas, como uma divindade, tendo despertado o divino, seu divino interior, eles serão conhecedores de um conhecimento especial. Aqui no caso, a serpente, em Gênesis 3:5, falou que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Então, aqueles que abrirem seu terceiro olho para despertar a divindade que tem em si mesmo, né, a Kundalini, eles serão conhecedores de um mal. Qual que é esse mal? É o mal de que eles foram enganados. Não é? E aí, em Gênesis 3:6, a gente vê a concupiscência de Eva. Por que ela acreditou na serpente? Porque ela olhou para a árvore e viu que era boa para alimento, para dar conhecimento e agradável aos olhos. Olha, parece algo de luz, agrada os meus olhos a luz. E uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, para dar discernimento, para dar entendimento. Olha a soberba da vida, né? E aí ela tomou do fruto e comeu. E ainda deu para o marido. E ele comeu. E hoje nós estamos aqui, neste mundo caído, por conta desse ato aqui, gente. E até hoje a serpente está oferecendo a mesma árvore, o mesmo alimento, e as pessoas estão caindo da mesma forma que Adão e Eva, infelizmente. Gente, e no final isso acaba sendo provação. Em que a gente está se deixando seduzir, em que tipo de conhecimento a gente está indo atrás, né? E aí, qual que é o galardão daqueles que se mantêm fiéis à palavra? É um conhecimento superior a esse que o diabo dá. Olha que maravilhoso, né, gente? Então, que a gente tenha fé na palavra, que nós sejamos fiéis ao Pai, à palavra dele, né? Que por meio da nossa fidelidade a gente possa ganhar ainda mais, né? Como bem nos ensina o Messias, em Mateus 13, a partir do verso 11, onde ele diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles outros, os que estão cegos, não lhes é concedido, pois ao que se tem, se lhe dará,
e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sendo assim, o conhecimento que nós recebemos das Escrituras é para dar testemunho como o de Daniel, e não como os sábios e astrólogos e mágicos e videntes do Egito ou da Babilônia, não é? É isso aí, gente. Vamos focar na palavra. A verdade está na palavra. E o conhecimento, quem dá é o Pai. E o conhecimento, quando Ele dá à vista, para que seja testemunho à vista de todos. Não precisa ser um conhecimento oculto, especial, que só uns poucos têm para crescer a soberba, para incentivar a soberba, não. Venha à luz, disse o Messias. Aqueles que praticam verdadeiramente a obra do Pai, eles vão à luz publicamente, não é? É isso aí, gente. Finalizamos aqui mais um estudo a respeito da nova era luciferiana maçônica. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, tá bom? Que o Criador Yahuwá ilumine o entendimento de vocês com a verdadeira luz que está na palavra dele. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e até mais.